Diego Vasconcelos, jovem ainda, um cara que vocês, quem já conhece, sabe quem é. Quem não conhece, vai ouvir falar muito ainda dele. Diego, é um grande prazer tê-lo aqui. Obrigado, Sérgio. O prazer é meu de estar aqui, de estar falando para a tua audiência, que sem dúvida é uma das mais qualificadas do Estado. E eu te agradeço o convite, já te disse tantas vezes me chamar, tantas vezes estarei aqui. Muito obrigado. Então, Diego, o senhor é especialista, entre outras coisas, na questão eleitoral. Nós estamos às vésperas de uma eleição. A campanha começou ontem e daqui a pouco já vai terminar. Qual é a diferença, na sua visão, dessa campanha desse ano e das campanhas tradicionais? Bem, primeiro, a grande redução da possibilidade de gasto, né? Há um teto fixo, baseado em dados históricos de campanhas anteriores. Como é que funcionava antes? Antes, cada candidato declarava quanto iria gastar e fixava o seu próprio teto. Agora não, foi calculada uma média com base nos gastos das eleições anteriores e, por exemplo, o teto para a eleição de prefeito de Porto Velho é algo em torno de 2.900.000. Só para você ter uma ideia, na última campanha para prefeito, o candidato que mais gastou algo em torno de 12 milhões. Esse é um ponto. O outro é os tradicionais programas eleitorais, o horário eleitoral gratuito. O bloco foi reduzido de 30 minutos para 10 minutos. E desses 10 minutos, 1 minuto é distribuído igualmente entre todas as coligações ou partidos que tenham candidatos, e os outros 9 minutos são distribuídos proporcionalmente à representação dos 6 maiores partidos da coligação ou do partido na Câmara dos Deputados. Então, isso reduziu muito. Só para ter uma ideia, Sérgio, o maior tempo de TV que nós temos nessa eleição é 2 minutos e 20. E aí vamos ter tempos de alguns candidatos em torno de 1 minuto, e apenas 3 candidatos em torno dos 2 minutos. Então, assim, isso é uma grande mudança também. Principalmente porque eu acho que o eleitor antes tinha uma maior exposição do candidato, agora tem uma menor exposição televisiva e talvez isso possa trazer déficit informacional no processo de decisão, de escolha em quem votar. Eu acho que não sei se essa foi uma solução inteligente, porque também não se criou outros meios de expor o candidato. Eu não acho propaganda eleitoral. Propaganda eleitoral não é ruim. Falar dos candidatos não é ruim. Exposição dos candidatos não é ruim. Ruim é quando o poder econômico pode influir na qualidade dessa informação, na qualidade dessa propaganda. Então, eu acho que esses são os pontos principais dessa campanha. Tem uma outra questão, doutor Diego, que é o fim do financiamento das campanhas por empresas. Ora, no mundo ideal, isso funcionaria muito bem, mas o Caixa 2 a gente sabe que não é do mundo ideal. Qual é a sua visão sobre isso? Sério, eu tenho uma visão minoritária sobre isso. Eu sou vencido até dentro do meu próprio escritório, porque acho que proibir a doação de empresas é uma lei com o chamado efeito perverso. O que é o efeito perverso na teoria econômica? É quando uma ação acaba propagando um mal que ela tenta combater. E eu digo por quê. Na Lava Jato, por exemplo, todas as doações que foram localizadas porque eram doações legais. Não há na Lava Jato, por exemplo, notícia de doação de campanha que fosse a doação do Caixa 2. Porque o Caixa 2 opera no submundo, o Caixa 2 é oculto, é difícil de provar. Então, nós tínhamos uma via que permitia saber a que interesses econômicos um candidato estava ligado. E nós perdemos essa possibilidade de fiscalizar. Eu acho que esse é um lado. Agora, com o teto de gastos, por outro lado, é mais fácil fiscalizar, porque dá para saber pelo volume de campanha de um candidato se ele está dentro ou não desses limites. Agora, saber a origem do dinheiro vai ficar complicado, Sérgio. Vai ficar complicado. Antes nós tínhamos como. Nós sabíamos para quem a Odebrecht doava, para quem a Camargo Corrêa doava dinheiro, e hoje nós não vamos saber. Nós não vamos saber para quem as grandes empresas estão financiando. Não estou dizendo que todo candidato faça isso, jamais, não é isso que eu estou dizendo. Mas caso um candidato receba dinheiro de Caixa 2, vai ficar muito difícil provar e apurar esse fato. Então, não acho
que essa tenha sido, se a lei visava evitar a doação de empresas para candidato, ela pecou, ela errou. Esse instrumento ele não é apto a alcançar esse fim. Mas essa é a minha visão, eu sou de uma corrente minoritária nesse ponto. Somos dois, então, da minoria. 2 votos da minoria. Também acho, quero deixar bem claro, que, na minha modesta opinião, não há chance de que o Caixa 2 não domine as campanhas. E sem fiscalização, como disse o doutor Diego. Porque como vai ser fiscalizado? Não tem estrutura de fiscalização. Mas é outra questão. Com relação aos nossos políticos, doutor Diego, o senhor é especialista, o senhor convive nesse meio, o senhor conhece as ideias e muitas pessoas. Nós estamos melhorando a qualidade da política ou realmente ela está cada vez pior, como diz o povão? Eu acho que a nossa síndrome de vira-latas, recentemente um jornal americano falou sobre isso. Nossa síndrome de vira-lata, ela faz com que nós tenhamos uma visão alterada sobre nós mesmos, sobre o nosso povo. A política e políticos são problemáticos desde a antiguidade, ponto. Em todos os lugares. Até porque é uma atividade de conflito. É uma atividade de conflito porque a função da política, do sistema político, é a geração de consenso. E não de consenso pressuposto, não é nada disso, mas das condições de possibilidade da sociedade. Então, ele lida diretamente com o conflito, é uma atividade conflituosa. Esse é um lado. A nossa democracia, ela é uma democracia extremamente jovem. Nós estamos experimentando. Ô Sérgio, desde que eu sou estagiário de direito, a cada eleição eu assisti uma legislação nova. Nós estamos sempre experimentando, tentando melhorar, por vezes erramos, enfim, mas é um processo de amadurecimento. Nós não podemos nos comparar, por exemplo, com a democracia norte-americana, que tem mais de 200 anos, a Constituição tem mais de 200 anos. Então, é outro estágio evolutivo da sociedade. Agora, de todos os sistemas políticos que eu conheço, a democracia ainda é o que não é tão ruim. É verdade. Ela não é tão ruim. Quando o doutor Diego fala nisso, eu lembro que quando o Brasil foi descoberto, já havia uma universidade em Portugal com mais de 150 anos. As culturas são diferentes, né, doutor? Eu estudei numa universidade norte-americana que a fundação dela foi em 1635. Então, mesmo colônia, ainda no início do século XVII já tinham grandes universidades. É diferente, Sérgio. Então, assim, nosso povo ainda está num outro processo da sua evolução. Eu sempre digo que o principal problema não é a democracia, não é a política, não são os políticos, é a educação. Nós precisamos gerar pessoas educadas, pessoas que saibam fazer escolhas. Infelizmente, se nós fizermos pesquisa de opinião qualitativa em alguns segmentos da sociedade, o senhor vai encontrar aquele que vota num candidato pela apresentação dele, porque foi seduzido pelo charme do candidato, pelo carisma, e pode perguntar, mas o que esse candidato prega em matéria de educação, de saúde? E a pessoa não vai saber responder. Claro. Isso é bem comum. Há um estudo que foi feito na América Latina, e repetido, inclusive em Rondônia foi aplicado esse formulário, onde a maioria, mais de 60% das pessoas, respondem que trocariam a democracia por estabilidade econômica, por bem-estar social. Isso demonstra apenas que o nível das nossas necessidades sociais ainda é muito baixo. Não adianta nós queremos discutir coisas extremamente complexas quando as pessoas ainda demandam asfalto, água encanada. O nível de necessidade do povo ainda é muito baixo, saúde, enfim. Quando nós atendermos esse nível de demanda, nós podemos passar para o próximo. E aí, próximo estágio. O próximo estágio da nossa evolução social. Eu não posso falar muito, a minha mãe, que já faleceu há muitos anos, faz muita falta, ela votou num candidato a deputado durante décadas, porque o cara mandava um cartãozinho de aniversário para ela. Ela nunca viu o candidato, era apaixonada pelo candidato, por causa disso. E nós temos gente que vota ainda, fora esses que votam em troca de tijolo, dentadura, essas coisas que a gente sabe, né? Doutor Diego, como é que é ser um advogado especialista em direito eleitoral? Como o senhor disse, a legislação mudando a todo momento. Não é fácil, né? Todo profissional, em qualquer carreira, ele vai acumulando experiência, acumulando informação, né?
No direito eleitoral nós não temos essa oportunidade. É verdade. Cada eleição é uma nova plataforma legislativa, uma nova plataforma normativa, nós temos que reestudar tudo de novo. A própria estrutura do Poder Judiciário Eleitoral ela é interessante, os juízes cumprem mandatos, e são mandatos muito breves, de 2 anos, renovados por 2 anos. Sejam os juristas da OAB, sejam os juízes de carreira, os desembargadores ou os juízes federais que compõem o TRE, por exemplo, ou os juízes de zona. E o que acontece também, os juízes também que estão julgando também vão estar começando naquela função, com uma legislação eleitoral que também está iniciando, e eu acho que esse é um ponto que nós precisamos repensar no direito eleitoral, a estrutura, a macroestrutura judiciária eleitoral, a estabilidade da norma eleitoral, porque o clima é de constante instabilidade. Aquilo que não era possível na eleição anterior é possível nesta, e aquilo que era possível na anterior não é possível nesta. E eu tenho que traduzir isso em uma linguagem bem simples para poder explicar para os nossos candidatos, para os nossos clientes, quando damos consultas e coisa do tipo. O clima é de estabilidade, eu realmente sinto que é necessário uma mudança. Estamos aqui conversando com um especialista em eleições, em questões eleitorais, e é o assunto do momento. As eleições, ontem, sexta-feira, começou o horário eleitoral gratuito, vocês já viram aí os candidatos prometendo mundos e fundos. Pelo que a gente ouve, nós vamos ter uma vida belíssima, não só em Rondônia, mas em todo o país. Nós vamos sair do inferno para o paraíso. Doutor Diego, nós estamos com 22 partidos no Congresso, 32 no geral e mais 48 esperando no TSE para serem autorizados. Não é coisa demais? Eu acho que é muito. Exagerado. É exagerado, é uma quantidade exagerada de partidos. Quem conhece a prática política sabe que há partidos de aluguel. Partidos com pequena representação, que são siglas que funcionam como franchise. Elas são distribuídas para pessoas que podem, nas bases, nos estados e nos municípios, sustentar, gastar com isso, porque sequer tem fundo partidário suficiente, e tem o seu tempo de TV. E no curso de eleições, elas estão lá disponíveis para coligar, não por uma plataforma ideológica, não por uma plataforma política, não por uma convergência de ideias, mas sim por convergência de interesses dos mais variados. Então, acho que esse é um problema que tem que ser solucionado. Infelizmente, o Supremo declarou há anos atrás a inconstitucionalidade da cláusula de barreira. Assisti recentemente, alguns meses atrás, o ministro Gilmar, numa entrevista, dizer que se arrepende e que talvez, se a questão voltasse à apreciação do Supremo, ela poderia ter outro destino. Nós temos assistido o Congresso Nacional debater, mas é interessante porque quem vai decidir sobre isso são as partes interessadas, né? Claro. Eu não acho que haverá mudanças. Sinceramente, eu entendo que nós precisamos pensar numa reforma política, num modelo de revisão, mas num modelo de revisão constitucional isento, ou seja, com representantes eleitos exclusivamente para essa revisão eleitoral, né? De preferência sem filiação partidária, ou caso tenham filiações, mas eleitos exclusivamente para essa função, né? Seria uma constituinte de revisão especificamente para tratar do tema da reforma política. Contudo, porém, entretanto, acredito que esse não é o momento. O país está muito fragmentado, os ânimos estão muito acirrados, e o James Madison escreveu lá no Federalista, na obra, que é uma obra muito cara ao constitucionalismo norte-americano, de que os momentos de uma constituinte merecem a união de todo o povo em torno de ideias e de propósitos comuns. Como nós fizemos em 86, 87, 88. Isso, até 88 que foi promulgada. 87, 88 e 88 foi promulgado, 5 de outubro. E o país estava bem naquele momento, estava unido em torno da abertura, de novos rumos. Nós tínhamos um inimigo comum, um inimigo que era o autoritarismo, a ditadura. Então, todos os setores da sociedade estavam unidos contra a ditadura e pela democratização do país. O momento era outro. Hoje, quer dizer, nós estamos aí enfrentando
esse processo de impeachment acirradíssimo. Eu não acredito que seja o momento ideal, Sérgio. Mas nós precisamos, esse é um ponto que nossa democracia, para evoluir, precisa de uma reforma política profunda e discutir o voto distrital misto. Temos que discutir a participação dos partidos políticos no Congresso. Temos que discutir necessariamente essa questão da cláusula de barreira. Eu acho que, não vou chutar um número ideal de partidos, mas os partidos que existirem, eu vejo alguns juristas falando, 6 partidos ideal, 2, mas são números cabalísticos, eu não vou fazer isso, mas eu acho que temos que ter um número de partidos que represente todas as correntes do pensamento político brasileiro, todos eles têm que estar representados. Se forem 22 correntes, eu vou me render e ter que entender que não, realmente não temos mas não é o que a gente constata, principalmente nós que somos profissionais da área, enfim. Doutor Diego, fundo partidário, ele foi criado também para dar um equilíbrio para aqueles partidos menores, com menos possibilidades econômicas e com a ideologia de ser contrário ao poder econômico. Mas a gente vê que não é bem isso na prática, né? E aí, qual é a sua visão sobre fundo partidário? Eu sou absolutamente contra. Sou absolutamente contra fundo partidário. Se um grupo de pessoas quer se unir em torno de um ideal, de um propósito, propagar suas ideias, ocupar cargos públicos, eu acho justo. E acho justo também que elas paguem por isso. Enfim, no cenário atual, o que eu tenho são grandes siglas recebendo grandes volumes, grandes quantias de dinheiro. E aí não me diga, mas se as pessoas tiverem que pagar, aquele candidato pobrezinho não vai receber isso. Não é verdade, hoje ele não recebe. E outra coisa, esse dinheiro é dividido entre os estados mais importantes para aquelas siglas. Rondônia não é uma beneficiária. Por exemplo, nós temos grandes partidos instalados aqui, PMDB, PSDB, PT, PSD, todas as grandes siglas brasileiras estão instaladas no nosso estado. E eu garanto que a fatia, eles tenta-se ter alguma proporção na distribuição desse recurso, mas ela não é, sob o aspecto federativo, ela não é equitativa, ela não é proporcional. São Paulo recebe muito mais do que Rondônia, não tenha dúvida. E os grandes partidos recebem muito mais do que os menores, os candidatos mais viáveis de uma legenda vão receber muito mais recursos do que aqueles candidatos que são tidos por azarões, enfim, candidatos com baixo potencial eletivo. Então é uma falácia achar que isso resolve o problema da desigualdade na política, né? Muito bem. Deixa eu lhe perguntar sobre os jovens na política. O senhor é jovem ainda, é um profissional que está há muitos anos já, mas é um cara jovem ainda. E a juventude brasileira, na sua visão, está envolvida, se interessa ou é só uma minoria? Eu acho, sinceramente, quando eu vou te contar uma história para ilustrar. Pois não, claro. Quando eu ingressei no curso de Direito, em 97, houve uma grande manifestação dos estudantes contra o ministro Paulo Renato da Educação. Eu era um dos líderes daquela manifestação. Cheguei a levar aí uns empurrões da polícia e o cacetete foi usado para reprimir o movimento estudantil. E eu ouvi, foi interessante, o Ciro Gomes veio à manifestação, subiu no nosso palanque à época, e ele que era oriundo, tinha sido professor daquela faculdade, enfim. E quando terminou, ele disse para nós, dentro daquela manifestação, ele disse, olha, mas na minha época a gente pegava mais pesado, os alunos estavam mais empenhados, a quantidade de manifestantes eram maiores, a despeito de ter a ditadura para reprimir. E foram palavras dele, né? E eu vou repetir agora, o que eu vejo hoje na minha época o clima era mais acirrado, havia mais organização dos movimentos estudantis e havia uma pluralidade ideológica no movimento estudantil. Eu tinha um movimento estudantil que ia da esquerda à direita. Hoje eu sinto uma grande polarização, eu vejo aí, por exemplo, movimentos como o MBL, de jovens unidos em torno de uma causa liberal libertária, e vejo jovens em torno da causa marxista, comunista, assim, movimentos claros, principalmente no Sul e Sudeste. Hoje no Nordeste e no Norte eu sinto falta, né, de um movimento consistente como existia antes e como existe hoje, da forma organizada que existe hoje nos grandes centros.
Mas, por exemplo, eu não posso deixar de dizer que os alunos da Universidade Federal, da qual eu sou professor, têm uma atuação muito interessante, os nossos centros acadêmicos, o DCE da instituição, mas o número de alunos envolvidos, eu tenho certeza que eles vão concordar comigo, é reduzido, as pessoas já não se empenham tanto, são muitos prazeres e distrações que os nossos jovens têm hoje. Facebook, WhatsApp, enfim. O senhor está concluindo o doutorado no Rio de Janeiro, é isso? Eu não estou concluindo, eu ainda estou no começo. No começo. São 48 meses, eu estou agora, eu venci o primeiro semestre, estamos indo para o segundo semestre na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Faculdade Nacional de Direito, enfim. Complicado o curso? Difícil? Eu acho que o mais difícil da vida acadêmica é o mestrado, porque no mestrado tudo é novo, pesquisa, produção de papers, de artigos. E quando a gente entra no doutorado, você sabe o que está te esperando. Então não acho que seja difícil sobre esse aspecto, não há choques. Agora, o volume de trabalho exigido, o volume de produção exigido, eu estou saindo do teu programa agora, eu estou indo para casa escrever um paper porque eu tenho prazo, tenho que mandar, está finalizado, quero dar aquela releitura antes de enviar. Então, há um nível de produção que é exigido muito alto, principalmente em universidades de ponta. A Universidade Federal do Rio de Janeiro ela está entre as 3 melhores da América Latina. Então, ela tem um nível de exigência com seus alunos que é sobre-humano, mas para poder se manter assim no ranking. 1 minuto para a gente falar um pouquinho sobre seus projetos italianos. Eu fui convidado pelo professor Raffaele De Giorgi para desenvolver a minha pesquisa, continuar desenvolvendo a minha pesquisa na Itália, na Universidade de Lecce, no Centro Europeu de Estudo do Risco. Eu trabalho a estrutura de decisões de cortes constitucionais relativas a direitos e garantias fundamentais. Eu estudo a questão do uso de princípios na fundamentação de decisões e, enfim, fiquei muito honrado com esse convite e devo embarcar em breve para estar com eles, estar na Itália, inclusive a Itália que acaba de passar por esse terremoto terrível. Uma tragédia. Falei para vocês no início do programa, a nossa gente aqui tem que ser muito boa para se destacar, porque não está próximo de mídia grande, de grandes estados, o nosso pessoal aqui, aqueles que se destacam é porque são gente daquele tipo de gente mesmo, olha, a gente se orgulha de falar dos rondonenses que destacam. O doutor Diego é um deles. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista. Foi uma honra tê-lo aqui. Espero que o senhor volte muitas vezes. E o senhor tem aí uns 30 segundos para deixar alguma mensagem para os nossos eleitores. O que o senhor quiser dizer. Deixar uma mensagem para os eleitores e para os estudantes. Ok. Para os eleitores se informem. Busquem saber quais as plataformas e ideias dos seus candidatos para que vocês possam votar com qualidade. Para os nossos estudantes, principalmente da Universidade Federal de Rondônia, da qual eu sou professor, não existe, os desafios estão dentro da nossa cabeça. Para vencer, basta ter força de vontade, basta querer. Querer implica sacrifícios, mas um dia todo sacrifício será recompensado. Vocês podem muito mais.